Ontem uma criança morreu eletrocutada. O Arthur Luiz. O Arthur Luiz, de 2 apenas anos de idade. 2 anos de idade. Estava brincando, gente, porque quem conhece periferia, periferia não é condomínio fechado. Verdade. Periferia, meu amigo, é periferia. E eu fui criado como o Arthur foi criado aí. Pelo menos chegou até os 2 anos. E aí, com 2 anos, menino da periferia, como eu sou, já pula cerca, pula muro, pula tudo. Tá entendendo? Com 2 anos, menino da periferia é desse jeito que é criado. Independente. Independente. Porque ele tem que sobreviver a tudo. É o instinto da sobrevivência. Quem mora na periferia sabe do que eu estou falando. Aí você se pergunta, mas 2 anos, meu amigo, 2 anos na periferia? É como se o menino tivesse já uns 10 anos. Pós-graduado. Aprende coisas que você tá longe de imaginar. E o Arthur já estava jogando uma bola na companhia de outras crianças. E aí ele resolveu sentar para esperar a partida de futebol lá da equipe dele. Quando ele senta numa placa na calçada onde está uma placa de publicidade de uma empresa de distribuição de gás que fica na mesma rua ali, quase em frente à casa dele. Lá estava a fiação estava rompida, ou seja, a fiação estava exposta, foi onde o Arthur acabou tocando na fiação. E criança também tem aquela curiosidade, né? Ele deve ter visto os fios expostos, aí colocou a mãozinha lá. E hoje pela manhã, Denis, a comoção continuava, hein, Denis? Você foi lá, né? O caso do Arthur, Eli e Kilson marcou aquela região, né? Do bairro Santo Antônio, ali na grande região do Promorá. O garotinho que morreu eletrocutado na noite da última segunda-feira, né? As pessoas falaram que a criança acabou tocando esse fio elétrico desencapado dessa placa de iluminação dessa empresa aí, distribuidora de gás, né? De gás de cozinha. Eu confesso a você, Kilson, eu particularmente eu não gosto muito de cobrir esses casos porque mexe muito com a gente, né? E quando eu vi a situação da mãe, o desespero da mãe, da tia, da avó, do avô, assim, mexe muito com a gente um caso como esse, né? Mexe muito enfim, as pessoas falaram lá, né? Me perguntaram se eu iria lá no velório, eu não tive coragem de ir ao velório, né? Repassei isso para outra equipe de reportagem que iria sair logo em seguida. Eu não tive coragem de ver o Arthur Luiz dentro de um caixão, uma criança de 2 anos de idade. Mas o que era pior, né? Diante de um fato como esse, os responsáveis pela empresa, né, os funcionários, primeiro, os funcionários continuaram trabalhando normalmente, né, despachando lá quem chegava para comprar gás, sem sentimento nenhum pelas pessoas que estavam na rua, né, pelos parentes, pelos vizinhos que estavam lá, todos consternados com essa situação que acabou vitimando essa criança de 2 anos de idade. E eu perguntava para a mãe, né, o Kilson pode comprovar isso, assim como a mãe me passou no local onde eu estava, né, que até aquele determinado momento nenhum funcionário da empresa tinha, o dono da empresa, né, o empresário, tinha procurado a família para tentar, de alguma forma, ajudar, né? Porque assim, a criança não tem culpa ali. Ali é uma passagem de pedestre, né? Independente se era o Arthur Luiz ou se era qualquer outra pessoa. Inclusive, ser outra poderia pessoa, ter sido, né? outra pessoa que teria sido vítima desse fio desencapado, até um funcionário de publicidade. Ou até um funcionário que estava lá. A gente tem imagens aí já de hoje pela manhã do funcionário ajeitando esse fio desencapado. O eletricista. A avó depois, né, da tragédia. A avó me falava lá no local que não só o Arthur Luiz poderia ter sido vítima, como outras crianças que passavam pelo local poderia ter sido vítima desse fio desencapado, dessa placa de publicidade dessa empresa distribuidora de gás. Então, assim, a empresa deveria, né, não só na noite de ontem quando ocorreu esse fato, mas durante a manhã de hoje, né, que tinha uma mobilização muito grande de pessoas lá na porta, alguém deveria ter ido falar com a família, deveria ter ido prestar solidariedade à família, ter dito, olha, nós estamos aqui, vamos resolver o problema, vamos tentar ajudar,
Porque, minha gente, olha, é uma dor muito grande. Essa criança não morava aqui em Teresina. Essa criança era de Demerval Lobão, veio pra cá pra fazer exame, estava lá na casa de parentes. Meu Deus. E acabou perdendo a vida. Aí você pode colocar, mas e a mãe? A criança estava na rua brincando com outras crianças. Qual o problema? Todos nós, eu joguei bola no meio da rua, eu brinquei no meio da rua, que isso acabou de dar o relato aqui das crianças lá da Zona Norte, que brincam na rua. Isso é normal a criança brincar no meio da rua, passando... Aí era uma calçada, a passagem de pedestres, então assim... Faltou sensibilidade Normal, nas pessoas Denis, responsáveis por essa empresa. É verdade. Normal é você ter uma criança brincando na rua, e normal também é que uma fiação elétrica de uma empresa não represente risco para ninguém e não esteja com os fios expostos e com a corrente elétrica ativa. Qualquer pessoa que tocasse ali, ou quem sabe até encostasse nessa placa, ia ser eletrocutado. Uma verdadeira armadilha. Meu Deus. E aí fica a dica, né, para os órgãos, as autoridades também ali, que a gente possa fazer uma fiscalização geral, porque o que tem a gente não pode de empresas, brincar com a eletricidade. Vocês estão aqui, né, e neste ano de 2024, na minha concepção, né, eu nunca tinha visto tantos casos relacionados a residências pegando fogo com equipamentos que ficavam na energia. Então, curto-circuito. Então, assim, é preciso com que seja feito um processo de fiscalização desses locais públicos, porque as pessoas passavam aí. Eu fui lá perto, Kilson foi lá perto. Então, assim, todo mundo poderia ter sido vítima dessa placa de publicidade que estava sem o fio no local adequado. Infelizmente, aqui eu quero me solidarizar com a família do Arthur Luiz. Infelizmente, foi uma criança de 2 anos de idade que teve a vida interrompida por uma irresponsabilidade de outras pessoas que possivelmente viram esse fio, né? A gente viu aí na imagem, para quem está nos acompanhando pela TV, viu o tamanho do fio, que isso esteve lá ontem, pode comprovar isso melhor do que eu. O tamanho do fio que estava na parte externa da placa de publicidade. Aí se dissesse, né, Denis e Kilson, a fiação era dentro da empresa, estava trancado lá dentro, o menino entrou, abriu. Não, a gente estava no meio da rua. Passagem de pedestre, calçada. Via pública. Calçada. A gente tem aí o momento em que a mãe fala com a nossa equipe de reportagem, né, a Aline, e a tia também fala com a gente, desesperadas, né? Desesperadas com essa ocorrência aí que envolveu o Arthur Luiz. Vamos ver detalhes. Nada, não emprestaram socorro. Meu filho tá morrendo no meu colo, eles não prestaram, gente. Eu quero justiça pelo meu amor. Era o amor da minha vida. Eu corri nessa rua aqui, eles aí tudo trancado. Não prestaram nenhum tipo de socorro. Até agora nada. Meu filho morreu nos meus braços. Um funcionário dessa empresa já esteve nesse ponto onde a criança foi eletrocutada, fazendo um trabalho de isolamento desse fio que estava desencapado, como nós mostramos ontem aqui na TV, né? Mostramos, aliás, que o Kilson Jones esteve ontem fazendo a cobertura. Esse aí foi o fio que a criança acabou se eletrocutando. Eu não sei lhe dizer, mas ou foi desse lado ou foi do outro. Ele colocou o pé, aqui estava cheio de fio de eletricidade, ele colocou o pé e ficou todo se tremendo. E aqui ela veio chorando aqui, eles não tiveram coragem nem de perguntar se elas queriam ajuda. Eles viram a criança morrendo e nem isso eles tiveram coragem. Até o fio aqui, ó, tinha um fio aqui, que tá aqui o buraco do fio, que eles vieram, a gente tem um vídeo deles mandando ajeitar, e lá do outro lado também tem um fio. Eles mandaram ajeitar, a gente tem uns vídeos de tudo, eles mandaram cortar. E eles não estão nem aí pra criança, nem pra saber se a criança tava precisando de alguma coisa, eles não tiveram, eles estão trabalhando bem que normal, tá todo mundo com o psicológico abalado, porque é uma criança, não é um cachorro. E eles só tinham 2 anos de vida, meu sobrinho tinha tanta vida pela frente, e esses responsáveis por um negócio desse. Minha filha brinca aqui todo dia, é uma rua onde todas as crianças saem pra fora pra brincar, e esse moleque daqui sabe, deixaram acontecer isso com meu sobrinho. Denis Constantino. Mexe, né? São relatos aí que mostram a realidade de... Olha, é difícil, viu, Denis? Complicado. A gente vê essas imagens, eu não gosto nem de olhar, ver a foto do nenenzinho. Do Arthur Luiz. Meu Deus, o desespero da mãe, quem é pai, quem é mãe, como nós três. A gente não consegue nem imaginar
essa dor. E aí a tia falava bem aí, gente, que mesmo que seja, né, no comparativo aí que ela falou sobre um animal, mas era uma vida humana, né? Uma vida humana que foi ceifada aí por uma irresponsabilidade de alguém que tenha feito esse serviço. Será que não poderia ter sido feito uma fiscalização para saber se de fato tinha aí? Porque, minha gente, imagino eu, né? Um fio desencapado, um fio do lado de fora de uma placa de publicidade, é óbvio que chama atenção. Chama atenção porque era um local onde as pessoas entravam e saíam com muita facilidade ali para poder fazer a busca e a entrega do botijão de gás. Então, assim, o caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil e eu espero, né, que os responsáveis sejam penalizados, porque infelizmente até o momento, né, e aí é um julgamento que já tem uma decisão judicial tomada, que é a vida do Arthur Luiz, que já se foi e não vai ter como reverter. Olha, né? E a mãe vai ficar nessa pena aí pelo resto da vida. eu estive no local, Eli, de Denis Constantino, minutos depois que esse caso aconteceu, e eu conversei com a mãe desesperada. O detalhe aí é que a mãe, ao ser comunicada que o filho estava morrendo, eletrocutado, com os pés e as mãos queimadas, ela de imediato colocou o Arthur no colo. Um mototaxista passava pelo local. Ela não contou duas vezes, subiu na garupa dessa moto e pediu ajuda para chegar até a UPA. Imagina você ali, uma mãe desesperada com um filho, o mototaxista passa, o cidadão passa em uma moto e leva essa mãe desesperada com o filho para a UPA do Promorá, que fica do local onde 2 a 3 quilômetros. E aí, chegando lá, a informação que eu recebi, eu fui até a UPA, essa criança foi atendida, tentaram reanimá-la por 9 vezes. Meu Deus. 9 vezes, mas infelizmente a criança não resistiu e faleceu. Infelizmente, agora, o fato do empresário aí não procurar a família, é importante que ele procure a família, porque essas pessoas não querem vingança, só gostaria que fossem atendidos. Só gostaria que fossem atendidos. É verdade. Que mais a gente Todo mundo tem a consciência aí de que o Arthur Luiz não volta mais. Mas eles gostariam, ou o rapaz aí do empresário, que ele fosse solidário num momento de muita dor. De muita dor. E eu não sei quais e por que ele continuou com a sua atividade aí já hoje. Os Colocou. funcionários chegaram, estavam Agora, distribuindo gás chama muita tranquilamente. atenção, Denis, é que a Prefeitura de Teresina precisa fiscalizar mais essas placas. Eu não sei qual é o órgão aí, o Cássio pode até procurar, porque essas placas de publicidade, ainda mais que hoje é tudo digital, né? Não tem mais essas placas outdoor, estão mudando, agora é tudo digital, tudo é movido à eletricidade. É preciso haver uma fiscalização. É verdade. É preciso ver essa questão do código de postura do município, que é tão desrespeitado. O cara coloca uma placa no meio de uma calçada e nada disso é fiscalizado. Até porque também esse mesmo órgão, que é importante o Cássio pesquisar aí, ali, e Kilson, há uma cobrança de uma taxa para você colocar uma placa de publicidade na frente do seu negócio. Sim, é cobrado uma taxa. Não sei se no caso aqui de Teresina, a SAAD, não sei se é a SAAD que faz esse tipo de fiscalização, mas se caso, né, se tem uma cobrança de uma placa de publicidade
é feita pela prefeitura, esse mesmo órgão da prefeitura tem que fazer a fiscalização, saber se não está oferecendo algum tipo de risco à população, como foi o caso de agora. Que infelizmente, muitas das nossas autoridades esperam acontecer uma tragédia para poder tomar alguma atitude. Aliás, o código de postura do município é desrespeitado todo dia. Ou eu estou enganado ali? Não, com certeza. Em todos os aspectos. A questão do uso da calçada, que ela é tomada por veículos, ninguém consegue passar. A calçada é pública e deveria ser utilizada pelos pedestres, ninguém passa. Aí você vê uma fiação dessa exposta numa calçada também, oferecendo risco aos moradores do entorno, à população que transita por aí. Ninguém faz nada, ninguém diz nada. Acabou aí numa tragédia que a gente não tem nem como mensurar o tamanho dessa tragédia, dessa perda para essa família e para essa mãe. Olha, é complicado. Você constatou isso de perto lá hoje pela manhã, né? Ontem a Polícia Militar esteve lá, né? Mas assim, hoje a gente percebeu a movimentação da família lá em frente a essa empresa, né? Não só em frente a essa empresa, como também em uma rua próxima, né? Onde fica a casa de alguns familiares do Arthur Luiz. Mas assim, olha, não tinha nenhum movimento relacionado às autoridades que são responsáveis por essa fiscalização lá no local. Tem que ter. A empresa funcionava, a empresa estava funcionando normalmente, não tinha um empresário da empresa, não estava lá prestando nenhum tipo de auxílio à família e nem dos órgãos públicos que poderiam ter feito algum tipo de fiscalização no local. Tá certo. Até mais. Valeu, Denis.